O nome Paulo Pavese pode não ser tão conhecido quanto deveria, mas por trás dele está um dos casos mais revoltantes e trágicos da história médica brasileira. Um caso que escancará uma rede de corrupção, crimes silenciosos cometidos dentro de hospitais e uma dor que se estende por mais de 2 décadas. Hoje você vai conhecer a história de um menino de apenas 10 anos que sofreu um acidente comum e acabou sendo envolvido em uma trama de tráfico de órgãos. Isso mesmo, tráfico de órgãos dentro do sistema de saúde. Prepare-se, porque o que aconteceu com Paulo Pavese não é apenas chocante, é desumano. Um caso real, que revela até onde a ganância pode ir, mesmo que custe a vida de uma criança. Em 19 de abril de 2000, Paulo Pavese, um garoto saudável e cheio de energia, caiu e bateu a cabeça enquanto brincava. Era um acidente doméstico, como tantos outros que acontecem todos os dias. Ele foi levado ao Hospital Pedro Sanches, em Poços de Caldas, Minas Gerais. O atendimento parecia rotineiro, mas logo seus pais começaram a notar algo estranho: a demora nos exames, a falta de explicações claras e, principalmente, a pressa dos médicos em declarar morte encefálica. No dia seguinte, com pouco tempo de internação, foi declarada a morte cerebral de Paulo, e rapidamente foi autorizado o procedimento para a retirada dos órgãos. O que os pais não sabiam é que, naquele momento, estavam sendo vítimas de um esquema criminoso muito maior. Anos mais tarde, investigações revelaram uma verdadeira rede de tráfico de órgãos envolvendo médicos, hospitais e instituições de transplante. No caso de Paulo, o mais grave foi que ele ainda estava vivo no momento da retirada dos órgãos. Isso mesmo, o laudo indicava que havia atividade cerebral, e mesmo assim os médicos ignoraram esse fato. O garoto foi sedado, mantido respirando artificialmente e, em seguida, teve seus órgãos removidos. Tudo isso de forma deliberada. Os envolvidos alteraram laudos, omitiram informações e encobriram a verdade. E o mais assustador, Paulo Pavese não foi o único. Ele foi apenas uma das vítimas de um sistema corrompido, onde vidas eram tratadas como peças substituíveis para beneficiar interesses escusos. O pai de Paulo, Carlos Pavese, não aceitou o silêncio. Ele começou uma luta solitária por justiça, investigando por conta própria, reunindo provas, denunciando os envolvidos e enfrentando ameaças, perseguições e tentativas de calá-lo. A verdade só começou a aparecer anos depois, quando a Polícia Federal e o Ministério Público passaram a investigar o caso a fundo. Em 2002, as primeiras denúncias foram formalizadas. Mais de 20 pessoas foram acusadas de participação na máfia dos transplantes em Minas Gerais. Laudos falsos, diagnósticos acelerados, manipulação de prontuários, tudo isso fazia parte de uma estrutura organizada para abastecer a fila de transplantes com vítimas vulneráveis, como o pequeno Paulo. Apesar das provas, o processo se arrastou por anos. Alguns médicos foram condenados, outros continuam recorrendo em liberdade, e parte da sociedade pareceu esquecer. Mas Carlos Pavese segue firme. Ele deixou o Brasil por segurança, vive hoje na Europa, e transformou sua dor em missão: denunciar, expor e alertar outras famílias. O caso ganhou repercussão internacional, foi tema de documentários, debates e ainda hoje gera indignação. E o mais absurdo? Mesmo depois de tudo, não existe uma lei clara que regulamente com rigor os protocolos de diagnóstico de morte encefálica em todo o país, o que deixa brechas para que novos casos como esse possam acontecer. Paulo Pavese tinha apenas 10 anos. Ele caiu, se machucou, foi levado ao hospital para ser cuidado, mas saiu de lá sem vida, vítima de um sistema que deveria protegê-lo. A história dele não é apenas uma denúncia, mas um grito por justiça. E é por isso que ela precisa ser contada. Compartilhar esse vídeo é uma forma de manter viva a memória de Paulo e pressionar para que casos assim nunca mais se repitam. Aqui no canal, toda semana você encontra histórias reais como essa, de crimes, mistérios e lendas urbanas que precisam ser lembradas. Inscreva-se, ative o sininho e ajude a espalhar essas vozes.
Porque, às vezes, o silêncio pode ser tão criminoso quanto o próprio ato. Nos vemos no próximo vídeo.